vídeo anterior, a gente viu a construção do Walter White dentro, aparentemente, da árvore da vida. E no final, teve um detalhe que eu deixei de falar no outro vídeo. E agora eu vou trazer aqui para vocês com maior detalhe. Que no caso é a morte do Emílio e o que ela representa. Então, assim, quando o Emílio morre, aliás, quando eles acham que morreu o Emílio e o Crazy Eight no primeiro episódio, no finalzinho, eles colocam uma lona preta em cima dos dois corpos e no primeiro, aí no segundo episódio, a gente consegue ver uma faixa azul em cima dessa lona. E aí eu, analisando ali o segundo episódio, eu consegui interpretar da seguinte maneira, que é o começo da Árvore da Morte. E um detalhe também que eu observei bastante assim, é a tonalidade da roupa do Jesse. Sempre tem preto. E na minha opinião, o que isso representa? Representa que o Jesse ele já se encontrava dentro da Árvore da Morte, enquanto o White ainda não. Pode reparar que os personagens da casa do Walter White tá sempre com cores coloridas. E já o Jesse, todo o detalhe da casa dele tem preto. Começa a reparar no segundo episódio. Tem a cortina, ela é toda preta com alguns detalhes coloridos. Aí tem um candelabro que ele é até ao contrário e tem uma caveira no candelabro. A minha análise é que o Jesse ele já está ali inserido na Árvore da Morte. E aí o Walter começa a entrar também a partir do momento que morre o Emílio. E então aí acontece uma coisa muito interessante, que é o caminho da Árvore da Morte, que é o caminho de Shezet para Netza. Enquanto na Árvore da Vida seria algo ali, né, vamos colocar como foi ali o primeiro vídeo do Walter White, que é ele tomando mais coragem, desejo, né, vontade e conseguindo ali superar aquela inércia que ele vivia sempre falando sim para tudo, sem posicionamento. A Árvore da Morte, ela já traz um outro aspecto para ele. E aí você vai conseguir entender assim nesse segundo episódio. Começa o azul não aparecendo tanto, porque realmente parece esse caminho ali que o azul deu entrada ali pro verde. Então, no segundo episódio começa a aparecer muito mais o verde e o amarelo. E olha só que interessante, o que significa Netza dentro da Árvore da Morte. Netza dentro da Árvore da Morte, ela significa, ela vai simbolizar ali como se fosse a luxúria, os desejos assim descontrolados, a ganância, o caos emocional, o descontrole das emoções e a distorção dos sentimentos. Então, assim, é praticamente o que acontece com o Walter. Ele entra em Netza dentro da Árvore da Vida, que, né, expande um pouco a vida dele, ele tem objetivos, ele volta a sonhar, ele volta a pensar ali até mesmo, né, em ganhar dinheiro dentro do conhecimento que ele tem, mas de forma distorcida. É exatamente isso que acontece, fazendo algo que não é legal, né, no caso. E essa é a que ele faz dentro da Árvore da Morte. E o nome, assim, o significado do nome dessa Quilifá, ela significa os corvos da morte ou da dispersão. Então, mais uma vez aí representando a morte de Emílio, que foi o primeiro ponto de partida aonde que o Walter White vai futuramente se transformar no Heisenberg. Então foi a primeira morte dele. E dá para perceber assim que ele tá tanto dentro da distorção que ele nem para muito para pensar na morte do Emílio, ele só dá continuidade e quer se livrar do corpo. E aí vem a questão com o Crazy Eight, que daí isso eu já vou deixar para o próximo vídeo, porque é mais relacionado ao capítulo 3, né, o episódio 3. Mas só para ter assim uma ideia da questão dessa energia do verde, dessa energia de Netza. Onde ele aparece, né, mudando ali a imagem dele, tanto que
no final do primeiro episódio ele tá ali com a Skyler, né, tendo finalmente ali a intimidade deles, né, de forma melhor do que era, né, antes. Mas aí vem aquela luz, aquela sombra ali, aquela como se o quarto todo ficasse em azul. Termina o capítulo assim e começa o segundo episódio assim também, com eles, né, no quarto. Mas depois já logo já muda pro trailer e aí traz os dois praticamente mortos, né? Até então ele não sabia que o Crazy Eight tava vivo. E aí essa lona preta com a faixinha azul. Walter de roupa verde, de camiseta verde, só a camiseta. Lembrando que ele tava sem roupa antes, né? Só de cueca. E depois ele aparece com a camisa verde. E para reforçar ainda mais, né, nesse episódio, ele fuma maconha, que também é verde. Também tem a ver com os prazeres, a luxúria, né? Enfim, os desejos ali um pouco mais direcionados para o prazer mesmo, para si mesmo, né? E o verde ali representando muito bem com essa parte ali dele fumando. Então, assim, eu acredito muito que, cara, é o caminho de Shazad para Nets ali de forma dentro da Árvore da Morte. Finalmente a Árvore da Morte começa a realmente ganhar peso dentro da série. Como eu disse, o primeiro episódio eu vi muito assim, a tentativa da subida da Árvore da Vida, né? Mas como ele foi para um caminho meio distorcido, ele foi ganhando, vai caindo mais pro lado da Árvore da Morte. Então, começou ali, né, a partida mesmo dessa queda dele com a morte do Emílio, e aí vai representando dentro desse episódio 2 como que é esse caminho. Lembrando aqui que eu não estou dizendo que quem fuma maconha tá caindo para a árvore da morte, né? Ou nada disso. Não estou fazendo julgamento de valores nem nada. Eu estou só trazendo aqui para vocês o que a erva ali nesse episódio representa. É como se simbolizasse essa transgressão, a vontade dele de fazer a própria vontade, porque até então ele era um capacho, né? Da própria vida, então dos outros, ele só fazia o que os outros queriam que ele fizesse. E essa cena, assim, representando esse desejo, essa vontade, o prazer em si, né, de fazer a própria vontade dele ali dentro dessa transgressão. Então, não tem julgamento de valores aqui, tá, gente? Não tô dizendo, quem fuma é porque tá fazendo errado, né? Não tem isso. Pra mim, como eu disse, né, em um dos vídeos anteriores que eu gravei, a questão da árvore da vida e da morte não é questão de quem tá certo e quem tá errado. São caminhos. A pessoa escolhendo os próprios caminhos, né? Então, assim, aí você que vai ter que saber se é certo ou errado para você. Então, para mim, o certo ou errado ele é muito singular, ele é muito subjetivo, né? Então, o que pode ser certo para mim pode não ser certo para você e vice-versa. Então, aqui não tem julgamento de valores. É só mesmo símbolo, para mim ali é o que é simbólico. E Vice Gilligan trouxe ela justamente para isso, porque assim, é algo muito comum, né? E é prazer, é vontade, né? E ele nunca tinha feito algo assim, então para ele aquilo simbolizou muita coisa, né? Como se realmente representasse essa vontade dele de fazer aquilo que ele quer fazer. E a cor é verde, justamente o verde, né? Então, assim, é muito legal essa cena, assim, eu acho que para representar esse caminho aí de Shazad, né, saindo de Shazad para Netza, que é da submissão total ali para a vontade dele, assim, representou muito bem essa cena. E aqui eu quero apontar um pouquinho, né, agora outro caminho, que é de Shazad para Tiferet, que ali também no começo do segundo episódio, eles estão ali no quarto, ele e a Skyler. Aí o cenário é todo azul, como eu disse, né? Uma sombra azul, uma luz azul, não sei, né? É tipo uma luz mesmo ali, né? Tomando o quarto todo. E depois ele vai pro banheiro nu e o banheiro todo é amarelo. Então essa cena é muito legal, assim, ela é muito simbólica também, como se estivesse realmente fazendo esse caminho. E aí ele desmaia, ele dorme no banheiro e acorda ali dentro daquele amarelo ali. Então, esse segundo episódio também é tomado pelo amarelo, até mais do que o verde. Você pode reparar que o verde ele começa a perder peso, né, nesse segundo episódio e o amarelo tomar a cena de uma forma muito intensa, muito mais intensa do que no primeiro episódio. Então, os cenários, eles todos começam a ficar amarelo. E eu analisei né, na minha análise, caiu para o caminho entre Shazad e Tiferet.
E aí acontece uma cena meio cômica, né? O Walter ali de uma blusa meio verdinho, bem clarinho, quase amarelo, né? Aparece várias coisas amarelas durante ali. Eles na mesa tomando café. Aí a Skyler tá com um azulzinho mais clarinho na blusa. E o Walter começa a falar coisas mais explícitas, coisas que ele não falava antes. E a Skyler começa a querer, tipo, abafar ele, né? Não deixar ele falar, mas ele fala, ele continua contando ali pro Walter Júnior coisas mais explícitas, assim, que causa um constrangimento na Skyler. E ela tenta ali de forma meio que com olhares, expressões ali tentar abafar ele, mas não consegue. Ele continua falando o que ele estava falando, justamente representando mais uma vez esse netza, essa vontade, né? Esse prazer aí da vida de querer falar, né? De querer ser espontâneo. E olha para você ver que interessante. Depois do caminho de Chesed para Tiferet, nessa cena ali entre o quarto, né, e depois do banheiro, é, o episódio vai ganhando mais cenas com tom amarelo, né? E o que representa esse amarelo, né, dentro da árvore da vida? É como se fosse a identidade, é quem eu sou, é o sol, né? A luz, é isso, é a claridade, é a clareza, né? Vamos dizer assim, quem eu sou. E é exatamente isso que está acontecendo com o Walter. Ele está começando a saber quem ele é. Então, só que aí que tá essa diferenciação, né? Se fosse a árvore da vida, seria algo muito positivo. Ele, né, encontraria o centro dele, e enfim, né? Seria algo benéfico para ele, para todo mundo. Mas como é da árvore da morte, ele começa a centralizar demais. Então, assim, quem eu sou? Aí eu sou, o eu sou dele se torna algo como se fosse uma autoridade, alguém além de todo mundo, né? Maior que todo mundo. E a primeira cena que eu também deixei passar no vídeo anterior, né, que é do primeiro episódio, é quando o Crazy Eight encontra com o Walter e ele, antes de querer matar o Walter, né, ele chama o Walter de artista. Ele pergunta primeiro quem que fez, né, o cristal, e o Walter fala que foi ele, e ele fala que o Walter é um grande artista. Ali já começa, né, esse Tiferet tomar cena, assim, tanto que o Crazy Eight, lembrando que ele tá com colete amarelo, e não é coincidência, tá? Essa cor amarela aí, ela vai ganhar peso ainda até no terceiro episódio, né? E, enfim, né? Mas só para você entender um pouco aqui a caminhada ali dentro, né? Dentro do que representa essas cores dentro de cada episódio, de cada cena, né? E de cada conversa, diálogo. Dentro desse do Walter é como se ele estivesse se descobrindo ali. Então ele pensa, opa, alguém reconheceu o meu valor, né? Quando o Crazy Eight fala que ele é um artista, ele simplesmente se vê, né? Opa, é o meu valor, é o que eu faço, e é quem eu sou. Então, assim, eu sou um grande artista de fato. E é justamente isso que vai prender o Walter, né? Muita gente assiste a série e pensa, ele fez isso pelo dinheiro, ele fez isso pela família, ele fez isso, enfim. Não. Ele fez isso porque ele conseguiu reconhecimento com aquilo que ele faz. Com o conhecimento da vida dele inteira, ele depositou dentro dessa grande descoberta dele. E se tornou a identidade dele. Então, assim, ele não faz isso pela família, ele não faz isso pelo dinheiro em si. Ele faz por esse reconhecimento. É como se isso trouxesse para ele, eu existo. É isso que Tiferet faz. Ele traz isso pra gente, o poder, né, pessoal, a centralização do eu. Como eu disse, é como realmente o sol, por isso a cor amarela, né? Representa isso. Quem eu sou? Qual é a minha identidade? E quando é para a árvore da morte, aí se torna essa questão do ego, né? Essa questão ali do eu sou maior do que todo mundo, eu sou Deus, né? Mais ou menos isso ali que vai caminhar a vida do Walter. Aí a gente volta novamente pro verde, né? Quando o Walter tá com a Skyler no hospital e eles estão fazendo a ultrassom, e aí a Skyler entra no assunto novamente ali da maconha, né? Eu acredito que eu não tenho muita lembrança, mas acho que é isso. E ele vai e se posiciona novamente. E ele fala pra ela, né, que ele fala que tava fumando a maconha e comprou a maconha ali com
o Jesse. Ah, na verdade lembrei, não é que ela fala, ela pergunta sobre o telefonema, né? E aí ele fala que o Jesse é um vendedor de maconha para ele. Eu acho que é isso que acontece. E ele vai, se posiciona e fala para a Skyler deixar ele em paz. Pela primeira vez ele se posiciona diante da Skyler, tipo, deixando ela ali para escanteio e falando, é eu que tomo conta da minha vida. Então é esse caminho aí também de posicionamento dele, né? Desse, como eu disse, é o verde e a camisa dele não tá tão verde, como eu falei, é um verde clarinho, mais jogado um pouco até pro amarelo junto, né? Ali. E então é esse empoderamento dele, esse posicionamento e essa identidade. Agora ele sabe quem ele é, né? Ou pelo menos ele acha que sabe quem ele é, né? No caso, quem ele está naquele momento. É isso que essa caminhada dele ele tá trazendo. Ultimamente, mas eu te amo. Isso não mudou em nada. E nunca mudará. Então agora, o que eu preciso é que você, por favor, largue do meu pé. Pode fazer isso? Pode fazer isso por mim, querida? Por favor. Só uma vez. Largue do meu pé. Sabe? Eu agradeceria. Agradeceria muito. Agora aqui uma observação interessante também que eu observei. Quando a Skyler, o Walter se posiciona e fala para ela deixar ele em paz, ela percebe que com o Walter ela não consegue mais ter controle. Então quem que ela vai? Ela vai atrás do Jesse para ela continuar controlando a vida do Walter, já que ele se posicionou e falou para ela deixar ele em paz, ela vai lá e tenta com o Jesse. E olha só as cores dela, que interessante. Ela tá com um casaquinho branco, né? Mais ou menos ali um gelo, uma cor assim. Embaixo um azul muito clarinho, mas quase, nossa, assim, perceptível a cor do azul. E a calça preta. E é uma coisa que eu reparei que é assim, é como se ela tivesse começando a entrar no luto dessa questão de controle da vida do Walter. Ela tá saindo dessa posição de controladora, mas não tá aceitando muito bem. Então ela entra nesse luto, né? Nesse, tipo, sem saber ali ainda o que tá fazendo, o que pode ou não pode mais fazer em relação ao Walter. E isso você vai ver também no episódio 3, que eu vou trazer também no próximo vídeo. Mas ali é o início dela apagando o azul, né? Esse azul ali dela, que no caso representa muito mais o que o Walter estava, né? O azul não é relacionado à Skyler, como todo mundo acha que é, mas é o que contorna a vida do Walter. Então esse azul da Skyler que aparece o tempo todo é o que a série quer trazer para isso. O que está representando o Walter? Então é essa submissão, essa falta de vontade, né? Esse Shazad, mas de forma desequilibrada. É isso que representa a Skyler. Então ali ela já começa a perder esse controle e o Walter começa a ter autonomia da própria vida. E aí ela ir atrás do Jesse, em vez de novo tentar com o Walter, com essas cores, representou muito bem. E ali agora, finalizando esse episódio, né, a gente tem ali o Jesse, que aparece todo vestido de vermelho ali, com a touca vermelha, um colete vermelho ou um moletom, não lembro direito. E também o fundo preto, como eu disse, né, que o Jesse já está inserido na árvore da vida, da morte, porque ele já vem dessa, né, dessa vida um pouco desregrada, né, trazendo a transgressão de forma dentro do vício, né, dentro do que ele fazia anteriormente. Então, assim, o Jesse já está inserido ali. E aí acontece uma coisa muito interessante, que é o desequilíbrio de Geburah. Geburah geralmente representa a disciplina, a organização, né? Você fazer as coisas sabendo como que elas têm que ser feitas, né? De forma organizada e com regras. E o Jess simplesmente não dá ouvidos ao que o Walter fala para ele fazer. E ele vai lá e coloca o corpo dentro da banheira. E o que acontece? A banheira derrete, né? Junto com o teto e tudo, e cai ali com o corpo. E aí é o final desse segundo episódio, representando completamente isso. Eu fiquei assim, meu Deus, olha,
Se realmente ele não fez inspirado na cabala, alguém ali fez. Não tem como, porque tá seguindo muito à risca tudo o que traz assim a cabala, né, dentro das esferas em desequilíbrio ou então direcionadas pela árvore da morte. E no segundo, agora no terceiro vídeo eu vou entrar um pouquinho mais também nessa cena, o que ela realmente simboliza também dentro da árvore da morte, e até mesmo alguns rituais que são feitos, né, direcionados para a árvore da morte, que a série também trouxe, e eu fiquei assim, gente, não é possível, né? Mas enfim, aí para finalizar, né, esse episódio, aparece ali novamente o deserto, né, onde o trailer estava, e as crianças pegando a máscara, né, descobrindo a máscara, que na minha opinião ali simbolizou, né, essa, tipo, eles pensando que estava tudo encoberto, né, tava tudo certo, ninguém ia descobrir eles, mas eles deixaram para trás uma máscara. O que que a máscara representa se não é essa performance, né, essa vida falsa, né, essa falsidade da vida, que no caso ali está começando a ser descoberto. Foi o primeiro o primeiro vestígio, né, do que eles estavam fazendo de errado, que eles deixaram para trás. É como se fosse um espelho refletindo ali a transgressão dos dois, né? Então, assim, eu acho que o segundo capítulo, episódio, trouxe um pouco ali disso, né? O início da queda deles. É como se fosse o início da vida deles como, né? Eles acreditam que vão ter muito êxito, mas ali já começou a queda. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Espero que vocês estejam gostando. Eu demorei um pouquinho para gravar esse, né? Mas enfim, tive alguns contratempos. Mas eu vou tentar gravar toda semana e trazer toda semana cada vídeo. E vamos ver o que vai aparecendo aí. Eu tô muito animada, eu tô muito. Assisto aí como eu demoro para gravar, eu demorei muito para gravar esse vídeo, inclusive. Eu fico ali ansiosa para assistir de novo, né? Para ir anotando ali, fazendo as anotações. Então agora eu já vou pro terceiro episódio mais uma vez, né? Que eu já vi algumas vezes, mas agora de novo analisando para trazer para vocês. Até o próximo.